Olá, professor Alexinaldo, e vamos prosseguir no nosso curso de óptica. Estamos trabalhando agora com a parte de associação e movimentação de espelhos. Nós vimos no encontro anterior uma revisão de velocidade relativa, conceito vetorial de velocidade relativa. Porque em algumas questões de movimentação de espelhos, translação, principalmente, é solicitada a velocidade relativa entre imagem e espelho, entre imagem e objeto. Então, é bom rever esse tema. Foi o que nós fizemos no encontro anterior, na aula anterior. Então, vamos prosseguir agora com translação de espelhos planos. Então, nós temos um objeto, temos um espelho, e produzindo-se aqui, diante desse espelho plano, a imagem deste objeto. Veja que a distância entre o objeto e o espelho, que é a distância x, ela é obedecida para construir a imagem atrás do espelho, também distância x, e aqui está a imagem. Veja que se trata de uma imagem de mesmo tamanho, uma imagem que não pode ser projetada em uma tela, é uma imagem virtual. O objeto está de cabeça para cima, a imagem também está de cabeça para cima, então é uma imagem direita, tudo bem? Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos afastar este espelho uma determinada distância d. E vamos perceber que com isso a imagem ela se afasta uma distância dzão. Então veja aqui o afastamento do espelho e o consequente efeito na imagem. Veja, o espelho estava posicionado aqui nesta vertical e foi trazido para trás de uma distância dzinho. O espelho agora está nessa posição. A imagem que estava nesta posição daqui acabou sofrendo um deslocamento dzão. Ela agora está posicionada aqui. Bem, então nós podemos ver claramente que dzão é maior do que dzinho. Mas isso tem alguma relação matemática visível? Tem sim. Dá para ver que dzão é 2y menos 2x. Como assim 2y menos 2x? Veja só. Y é a nova distância entre objeto e espelho. Essa nova distância tem que ser repetida para trás do espelho para produzir a nova imagem. Então veja que essa distância toda, daqui para cá, é de 2y. Mas antes você tinha a distância x. Ela reproduzida atrás do espelho para produzir a imagem também x. Então veja que você tinha antes uma distância entre objeto e imagem de 2x. Agora veja, pegue esse tamanho 2y e retire dele o 2x. 2x aqui, ó. Então veja daqui para cá, 2x. Então, de 2y, retire o valor 2x. Vai sobrar exatamente dzão. Então está aqui, ó. Dzão é 2y menos 2x. Bom, você pode colocar esse 2 em evidência. Então, dzão vai ficar igual a 2 vezes y menos x. Mas quem é y menos x? Ora, y é essa distância daqui para cá. X é essa distância daqui para cá, que você pode trazer para aqui para baixo. X. Então, pegue o tamanho de y e retire o tamanho de x. Quem é que vai sobrar? Dzinho. Então, y menos x é dzinho. Significa dizer que o movimento da imagem é o dobro do movimento do espelho. O espelho se desloca dzinho, a imagem se desloca dzão, e dzão é o dobro de dzinho. Então, a velocidade da imagem é também o dobro da velocidade do espelho. Lógico, né? Os movimentos acontecem no mesmo intervalo de tempo. Se o espelho levou para fazer esse deslocamento dzinho um intervalo ΔT, é óbvio que a imagem também se movimentou no mesmo intervalo de tempo ΔT. Nesse mesmo intervalo de tempo, a imagem se deslocou uma distância que foi o dobro do deslocamento do espelho. Então, significa dizer que em relação ao objeto que está parado, ou ao solo, a imagem se desloca com o dobro da velocidade do espelho. Isso deve ser assim para que seja garantida essa relação.
A distância entre o objeto e o espelho é sempre a mesma distância entre o espelho e a imagem para o caso de espelho plano. Okay? Para obedecer essa mesma distância é que esta relação entre as velocidades ocorre. 3.3, vamos ver agora a situação de giro dos espelhos planos. Bom, veja, nós temos aqui um objeto emitindo luz, essa estrela. E o espelho ele está na horizontal. Estando na horizontal, em relação a esse eixo daqui, ele pode fazer um giro no sentido anti-horário ou no sentido horário. Bom, vamos fazer um giro no sentido horário. Vamos fazer um giro de 45 graus para ver o comportamento da imagem. Lembre, este objeto ele vai emitir um raio incidente e, batendo no espelho, isso vai produzir um raio refletido. É no raio refletido que nós temos a informação da imagem. O raio incidente tem relação com o objeto. O raio refletido tem relação com a imagem. A gente só pode ver aquilo que reflete luz. Ok? Então, veja que esta é a posição inicial da imagem. Ou melhor, a posição da visão da imagem, né? A posição do raio refletido. Porque, na verdade, você aprendeu, né, que a imagem ela é produzida pelo prolongamento do raio refletido, obedecendo-se à mesma distância. Então, se daqui para cá tem distância x, para trás do espelho, x. Ok? Então, aqui ó, que seria a imagem. Né? A imagem, na verdade, seria aqui. Uma imagem virtual, direita, do mesmo tamanho, obedecendo a mesma distância dela ao espelho, do espelho para o objeto. A imagem seria vista aqui. Mas nós vamos considerar a posição final aqui do raio refletido e o desvio que ele vai sofrer, tá? Porque ele é o responsável pela visualização da imagem. Mas a imagem está aqui. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o giro no sentido horário de 45 graus. E vamos ver como é que o raio refletido vai se comportar. Inicialmente, você observa que você tem um ângulo de 0 grau entre o raio refletido 1 e a normal 1. Então, esse ângulo aqui, ó, 0 grau. Vamos ver como é que este raio vai se comportar dando um giro nesse espelho. Observe, nós fizemos um giro para baixo, logo no sentido horário, de 45 graus. A normal, então, agora, ela está aqui. Veja que a normal sempre continua a 90 graus da superfície do espelho. O espelho agora está na posição 2. Ele desceu 45 graus. O raio incidente continua sendo o mesmo, porque o objeto não saiu do lugar. Só que agora nós vamos ter que, mais uma vez, obedecer à segunda lei da reflexão. Aqui ó, tem um ângulo de incidência. Esse mesmo ângulo vai ter que ser desenhado do lado de cá, com o mesmo tamanho, I igual a R, segundo a lei da reflexão. E este raio, então, deve sair por aqui. Exatamente. Veja que agora, entre a reta que representa o raio refletido 2 e a reta que representa o raio incidente, nós temos um ângulo de 90 graus daqui para cá. Mas o espelho sofreu um giro de 45. Então, o que é que nós podemos dizer? Que o desvio angular sofrido pelo raio refletido, e ele tem a ver com a visualização da imagem, é o dobro do desvio angular sofrido pelo espelho. Ok? Então, nós podemos dizer, resumindo, que tanto faz, seja translação ou seja giro do espelho em relação a um eixo. Em ambos os casos, o movimento da imagem será o dobro do movimento do espelho. Em caso de translação, se o espelho recua 1 metro, a imagem vai recuar 2 metros. Se o espelho se aproxima 5 metros, a imagem se aproximará 10 metros. Em casos de giro ou rotação em torno de um eixo,
Se o espelho faz um giro de 10 graus, a imagem fará um giro de 20 graus. Tudo bem? É assim que funciona. Então, para resumir, o movimento da imagem é o dobro do movimento do espelho. Agora, vamos ver associação de espelhos planos. Bom, o que é que nós temos aqui? Nós temos um objeto diante de dois espelhos. O espelho é 1 e o espelho é 2. O que vai acontecer? Esses espelhos estão com suas faces refletoras mirando no objeto. E eles estão aqui inicialmente a 90 graus. Bem, eles poderiam estar associados a qualquer ângulo. Né? No nosso exemplo aqui, 90 graus. Então, o que é que nós podemos dizer? Que ele vai produzir, neste caso, 3 imagens. Por que ele produz 3 imagens quando o ângulo aqui é 90 graus? Porque, primeiro, diante do espelho é 1, você vai formar a imagem do objeto. Então, eu vou chamar essa daqui de imagem 1. Veja que ela possui inversão horizontal, não é? Em relação ao objeto. Então, nós podemos dizer que esta imagem daqui é enantiomorfa. Bom, por outro lado, este objeto também está diante do espelho E2. Então, aqui também vai ser produzida uma imagem de um objeto diretamente, a imagem E2. Ela também é enantiomorfa. Agora, veja, quem é esse carinha daqui? Esse carinha daqui, ele é, na verdade, ó, a imagem de um espelho. Do lado de cá estou desenhando a face opaca e aqui a face refletora. Bom, esse cara daqui é quem? É a imagem do espelho 2. Produzida por quem? Pelo espelho 1. Veja, se você pegar aqui um ponto intermediário do espelho 2 e jogar lá no centro do espelho E1, vai produzir a imagem dele exatamente aqui. Ok? Então veja que é uma mesma distância. Então, na verdade, aqui é a imagem do espelho 2 produzida pelo espelho 1. E quem é esse cara daqui? Bom, vamos lá desenhar ele. Vou botar o lado opaco aqui para trás. E o lado refletor para frente. Então, quem é esse cara daqui? É a imagem do espelho 1. Produzida por quem? Pelo espelho 2. Ok? Então, nós temos dois espelhos reais. Espelho E1 real, espelho E2 real. E temos dois espelhos virtuais. Esse espelho daqui e esse de cá. Só que tem uma coisa, espelho virtual funciona como espelho. Então, veja, diante desse espelho virtual, que é, na verdade, a imagem do espelho 2, existe uma imagem, a imagem I1. A imagem I1 vai funcionar como sendo um objeto para este espelho virtual. Então, atrás desse espelho virtual aqui, ó, vai ser produzida a imagem de I1. Então, na verdade, aqui é a imagem e linha de 1. A imagem da imagem. Por outro lado, aqui nós temos a imagem do espelho 1, produzida pelo espelho 2, que é um espelho virtual e funciona como espelho. Diante desse espelho virtual eu tenho uma imagem. Então essa imagem para ele funciona como se fosse um objeto. Então ele vai obedecer também aquela regra das distâncias e construir a imagem. Então esse cara daqui também é a imagem da imagem 2. Veja que são duas imagens sobrepostas, por isso elas são contadas como sendo apenas uma imagem, a imagem I3. Agora veja, enquanto I1 é a imagem de um objeto, então ela é enantiomorfa, porque ela produz inversão horizontal. A imagem I2 também é a imagem de um objeto, então ela também é enantiomorfa. Como nós já vimos antes, ela é invertida horizontalmente. Só que a imagem I3 é a imagem de uma imagem. É a imagem da imagem 2 ou é a imagem da imagem 1. Quando você produz uma imagem de uma imagem, você inverte o que foi invertido. Então, o que acontece? Ele fica exatamente igual ao objeto. Então, essa imagem daqui ela é chamada de homorfa. Então, veja.
Como é que você determina o número de imagens? A fórmula é essa daqui, n igual a 360 sobre alfa, tudo isso menos 1. Fazer 360 sobre o ângulo, né? Isso daqui é, na verdade, determinar o número de setores. Então, veja, na nossa conta, ó, vai ficar assim, n igual a 360, o ângulo aqui é 90 graus, então vamos botar sobre 90. Veja que essa parte daqui, ó, quando você faz a conta, você acha 4. E 4 é par. Ó, 4 significa dizer que são produzidos 4 setores com essa associação. Como assim 4 setores? O setor 1, o setor 2, o setor 3 e o setor 4. Observe, o setor 1 é onde está o objeto. Todos os outros setores possuem imagens. Imagem 3, imagem 1 e imagem 2. Tá? Então veja que a lógica dessa fórmula é a seguinte: pegue o número total de setores e retire o setor do objeto. Então vai ficar aqui, ó, 4 menos 1 igual a 3. 3 imagens. Tudo bem? 3 imagens. Então, quando você faz o cálculo do número de setores e dá par, o que é que significa? Que o objeto pode permanecer em qualquer ponto entre os espelhos, que vai calcular por esta fórmula sempre o mesmo número de imagens. O que é que significa isso? Vamos lá. Você tem aqui o espelho 1 e o espelho 2. Entre eles 90 graus. Nós já vimos que para este caso daqui, o número de setores vai dar 4, que é par. Significa dizer que você pode colocar um objeto mais próximo de E2, ou ele pode estar mais próximo de E1, ou ele pode estar exatamente na bissetriz. Não importa. Quando o número de setores é par, o objeto pode estar mais próximo de um espelho ou do outro, ou em qualquer outro lugar, na bissetriz também, que você vai poder utilizar esta fórmula para determinar o número de imagens. Agora, quando você faz 360 sobre alfa e dá ímpar, poderia dar, por exemplo, 5 setores, como nós vamos ver no próximo exemplo. Deu ímpar. Agora você tem que ter cuidado. Se o objeto for colocado na bissetriz do ângulo entre os espelhos, aí a fórmula anterior continua válida. Tá? Agora, se o objeto for colocado fora da bissetriz, o número de imagens vai coincidir com o número de setores que você calcula. Tudo bem? Então, veja aqui, para entender melhor aquilo que a gente explicou de imagem enantiomorfa ou homorfa. Nós temos aqui o nosso objeto. Esse bonequinho aqui, Playmobil, observe que ele tem um bracelete no braço direito. Agora veja, aqui nós temos a imagem 1, aqui a imagem 2 e aqui a imagem 3. Veja que a imagem 1 ela é produzida diretamente pelo espelho. É a imagem de um objeto. Veja que aqui eu tenho distância x até o espelho, distância x do espelho até o objeto. Se você observar para esta imagem, ela tem um bracelete no braço esquerdo. Então aqui, ó, bracelete no braço direito, bracelete no braço esquerdo. A mesma coisa acontece para esta imagem I2. Veja que o bonequinho está aqui, ó, a uma distância y desse espelho. A imagem vai ser produzida também a uma distância y atrás do espelho. E veja que agora você tem o braço direito dessa imagem sem bracelete, ou seja, o bracelete está aqui. Bracelete no braço esquerdo. Tá? Agora olhe para a imagem de 3. A imagem 3 tem um bonequinho com um bracelete no braço direito, ou seja, exatamente igual ao objeto. Então, essa imagem 1 ela é enantiomorfa. Essa daqui também é uma imagem enantiomorfa. Já essa daqui ela é igual ao objeto, ela é uma imagem homorfa. Tudo bem? É curioso, né, que se você tiver um dia diante de dois espelhos a 90 graus, faça esse experimento. Se olhe pela diagonal.
você vai ver uma coisa interessante. Se você mover a cabeça para cá, a imagem vai mover a cabeça para cá também. Ou seja, você está movendo a cabeça para a direita. A sua imagem também vai mover a cabeça para a direita. Só que como um está de frente para o outro, cada um vai olhar para um lado. Ok? Então, isso acontece justamente porque esta imagem tem o comportamento exatamente igual ao seu. Bom, então veja que aqui nós temos o objeto, vamos ter aqui imagem I1, imagem I2 e aqui a imagem I3, que é a soma da imagem 1 com a imagem da imagem 2. Né? Então, veja que para 90 graus, você tem 360 sobre alfa, tem um número de setores que é par, então significa dizer que essa seta poderia estar posicionada mais para cima ou mais para baixo, tanto faz, iria produzir 3 imagens. E como é que você conta quantas são homórficas ou enantiomórficas? A regra é a seguinte: as duas primeiras sempre serão enantiomórficas. Na sequência, você terá imagem homórfica até completar a quantidade de imagens. Então veja, eu tenho duas enantiomórficas sempre, contando em primeiro lugar. Depois você vai alternando. Aqui é a imagem homórfica, então 2 mais 1, 3. Ok? Veja no caso seguinte. Nós temos agora o ângulo de 72 graus, aqui. Aqui está o nosso objeto. Então veja, fazendo 360 dividido por 72, nós tivemos agora 5. Número de setores, e veja, 5 é ímpar. Isso nos obriga a ter que colocar o objeto exatamente na bissetriz. Se você coloca este objeto fora da bissetriz, nesta região ou nesta, a fórmula 360 sobre alfa menos 1 não pode mais ser utilizada. Mas como ele está na bissetriz, tudo bem, pode utilizar. Se este objeto estivesse nessa posição ou nessa, o número de imagens seria calculado apenas 360 sobre alfa. Não precisaria colocar o menos 1, tudo bem? Mas aqui, vamos lá, deu 4 imagens. As duas primeiras são sempre enantiomórficas. Na sequência, as outras são homórficas. Como já totalizou aqui, 2 mais 2, 4. Então, você vai de 2 em 2 até totalizar o número de imagens. Então, por exemplo, se você tiver 6 imagens calculadas, as duas primeiras são enantiomórficas, as duas seguintes são homórficas, as duas seguintes são enantiomórficas. 2, 4, 6. Então, 2 enantiomórficas e 2 homórficas. Se o número de imagens der 7, você vai caminhando. 2, 4, 6, mais 1, 7. Sempre, em primeiro lugar, E, depois H, depois E, depois H. Então, você teve aqui 4 enantiomórficas e 3 homórficas. É importante saber contar isso, porque em alguns problemas é perguntado apenas o número de imagens enantiomórficas ou apenas o número de imagens homórficas que são produzidas. Veja, se você tem lá na conta 8 imagens, então você vai caminhar de 2 em 2 até chegar ao número total. 2, 4, 6, 8. Sempre as primeiras E, depois H, depois E, depois H. Então aqui deu 4 enantiomórficas e 4 homórficas. Tudo bem? Bom, agora nos resta fazer as atividades do nosso módulo, que serão disponibilizadas em PDF no Moodle da escola. Tudo bem? Obrigado por ficar até aqui e até o próximo encontro.